muito bem-vindo ao Workshop Carreira Ágil. Eu me chamo Roberto Brasileiro, especialista em métodos ágeis com mais de 14 anos de experiência, e eu tô aqui para te mostrar o passo a passo para você conseguir construir a sua carreira ágil e através dela se tornar uma profissional que domina agilidade, podendo ganhar aí na média para cima de R$10.000 por mês. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você nunca tenha sido um gestor ou uma gestora, ou até mesmo para você que está nessa área e deseja alavancar a sua carreira. Essa é a terceira aula do Workshop Carreira Ágil. Se por um acaso você não assistiu nem a primeira aula, nem a segunda, literalmente caiu de paraquedas aqui, eu vou só te falar um negócio. Os links estão aqui embaixo, vai lá, assiste. A minha recomendação é direta. Para essa aula, vai lá e assiste as outras aulas que você não viu ainda. Por quê? Esse workshop ele foi construído para ser um passo a passo. Ele é incremental. O que foi falado na primeira aula soma com o que está falado na segunda, soma com o que vamos falar aqui nessa terceira. Então, é muito importante que você siga esse passo a passo também das aulas. Então, se você não assistiu ou a aula 1, ou a aula 2, ou nenhuma das duas, e está literalmente aqui, chegou aqui, vai lá, assiste, o link está aqui embaixo. Um ponto muito importante é que essas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Então, pega uma aula, assiste até o final, assiste tudo, tá? Assiste tudo, se comprometa com isso, faça isso que vai ser muito bom para sua carreira, para alavancar a sua carreira, para iniciar a sua jornada dentro de uma carreira ágil, tá? Então, quero contar aqui com o seu comprometimento, que vai assistir todas as aulas na ordem, sem perder nada, porque assim vai maximizar o que você vai aprender nesse workshop. Lá na primeira aula eu te mostrei todos os detalhes do que é ser um agilista, um agile coach, te mostrei como funciona a carreira, por que todas as empresas estão buscando esse profissional, por isso que está em alta no mercado, e ainda te mostrei que todo mundo pode ser um agilista. Tem dois caminhos lá para você seguir para se tornar um agile coach, um agilista. Tá lá na primeira aula. Na segunda aula eu te mostrei tudo o que você precisa para ser um agile coach, um agilista referência no mercado. Te mostrei um material através de um infográfico te explicando um raio-x do mercado, o que são as maiores competências, as habilidades que as empresas estão buscando, um infográfico que eu consolidei com um monte de informação muito legal e relevante para você. Também te mostrei sobre o tripé da verdade, que é aquilo que vai sustentar, não só levantar, mas também sustentar a sua carreira, além de te passar uma ferramenta épica, que é o Agile Coach Self-Assessment, lá para você se avaliar e entender como você está nesse mercado, traçando uma rota aí de crescimento da sua carreira. E agora a gente vai para a nossa terceira aula desse workshop. E nessa terceira aula eu vou te explicar como um Agile Coach vai dominar a agilidade dos métodos ágeis. Vou te mostrar algo que ninguém tem a coragem de te mostrar, ou que não sabe como te mostrar isso aqui, porque é o que acontece. Vou te explicar como, sabe aquele Agile Coach referência do mercado? Eu vou te explicar como é que ele fez ou ela fez para chegar até lá. Qual foi a trajetória, o que está por trás, qual que é o segredo, qual que é a estrutura por trás de você se tornar uma referência no mercado. Eu já vou te adiantar aqui, não é um passo a passo, não é um método, não é uma jornada. Sabe o que eu vou te mostrar? Um negócio que se chama mundo real. Literalmente a realidade, que é o que eu vivencio no meu dia a dia e que é o grande diferencial dos Agile Coaches que estão em evidência no mercado. O que eu vou te mostrar aqui é um modelo de evolução de Agile Coach, de agilista, Scrum Master, tá? Que eu criei, na verdade, baseado em toda a minha experiência de mais de 14 anos, né? Atuando com isso ali direto no campo de batalha e que funcionou muito para mim. E que funcionou demais e funciona até hoje para os mais de 600 alunos que eu tenho. Existe uma coisa que eu sempre gosto de falar. Se você tivesse começado 5 anos atrás, hoje você estaria voando e decolando. Principalmente, decolando não, lá em cima. Principalmente nesse mercado que está em ebulição, tá? Então, o que eu quero que você tenha de reflexão é o seguinte: não espere mais 5 anos para você se fazer essa pergunta do que teria acontecido se você tivesse começado hoje. As empresas estão malucas, literalmente, vou usar esse termo, sedentas, literalmente, correndo atrás de agilista, Agile Coach. Só no Brasil são milhares de vagas. E como já falei, a gente ainda está longe do pico desse mercado. Tem algumas pessoas que falam, é uma bolha, vai estourar, vai deixar. Não, o mercado não está saturado. Na verdade, ele está até um pouco longe de chegar no que eu chamo de pico. O que é o pico? O pico de salário, o pico de oportunidade. A gente está apenas
começando a subir esse pico e já tem milhares de oportunidades para todo mundo espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Com a sua atitude, você pode se tornar uma referência dentro da empresa que você está. Como eu já falei nas outras aulas, uma coisa que você precisa ter para ter uma carreira ágil sólida é atitude, tá? É a atitude de fazer acontecer. Se você tiver atitude e conseguir entender como aprender e evoluir dentro da agilidade, eu te garanto, você vai voar muito alto, você vai decolar, vai ser um foguete, literalmente, tá? O grande problema, né, é que às vezes a gente se vê perdido ou perdida, né, em como aprender as coisas, até porque tem coisa demais para um Agile Coach aprender. E para piorar tudo, né, a gente vem de um modelo mental, vamos falar assim, hoje a gente foi treinado a vida inteira para aprender o que? Sequencialmente, uma coisa de cada vez. Primeiro a soma, depois subtrai, depois multiplica, depois divide. A gente aprendeu tudo, a gente vai construindo sequencialmente, a gente foi treinado para isso. Não tem nada errado com isso. Mas você tem que entender que nesse mercado isso talvez não funcione tão bem, tá? Para um Agile Coach isso talvez não funcione tão bem. O que eu sempre falo é o seguinte: o agilista que aprende, que evolui de verdade, e quando ele aprende sequencialmente, quando ele quer fazer primeiro isso, depois aquilo, depois isso, depois o outro, sabe o que acontece? Ele vai chegar lá, mas ele vai demorar muito. É muito mais devagar. O Agile Coach, ele evolui através da sua própria atuação. Isso é muito importante de você saber. Através da sua própria atuação. Ou seja, quanto maior é a atuação de um Agile Coach, maior é o seu conhecimento. Essa proporção ela está inteiramente ligada. Tá? Inteiramente ligada. E é nesse ponto, é exatamente nesse ponto que todo mundo fica travado, ou que todo mundo para, literalmente, simplesmente porque ainda não entendeu como que um agilista, um Agile Coach, um Scrum Master evolui. Comigo foi assim, quando eu comecei, né, lá há 14 anos atrás, eu percebi que o quê? Que existia muita coisa. Falei um pouquinho disso lá na aula 1. Muita coisa nesse mundo da agilidade. Eu fiquei literalmente perdido. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa. Para pra pensar, olha só. Para você ser um Agile Coach hoje, um Agile Coach referência, desses top, que o mercado tá todo mundo atrás desse Agile Coach ou dessa Agile Coach, você precisa saber um monte de coisa. Você precisa saber, por exemplo, os valores, o manifesto ágil, os princípios da agilidade. Você precisa saber de Scrum, de Kanban, de Lean, de gestão, de métrica, de PDCA, como é que roda, OKR. Você precisa liderar, você precisa cuidar das pessoas, garantir que as pessoas estão evoluindo. Você precisa se tornar um agente ou uma agente de transformação, estimular uma nova cultura, tocar uma transformação ágil. É coisa demais, é muita coisa. Sabe o que aconteceu comigo? Literalmente eu travei. Literalmente eu travei. Eu não sabia no que focar. Eu queria focar em tudo. Eu queria saber tudo ao mesmo tempo, né? E, na boa, além disso tudo, era tudo e é ainda muito caro. Né? Muito caro. Você formando isso tudo que eu falei é muito caro. Você vai gastar muito dinheiro. É verdade. Uma certificação Scrum, por exemplo, vai sair por uns R$2.000. Uma de Kanban talvez pelo mesmo preço. Eu não sei direito. Mas é muito caro. Estou falando só do que é o básico, vamos falar assim, para você entrar e se tornar esse profissional referência no mercado. Eu não sabia. Literalmente, eu travei por quê? Porque eu não sabia o que focar, qual passo dar, como fazer. E um dos primeiros pontos que eu entendi foi: tem alguma coisa errada aí. Tem algo que não está encaixando. Não é possível você aprender tudo isso ao mesmo tempo. E foi exatamente isso que eu percebi. O agilista, o Agile Coach, né, você que está nessa carreira ágil, você não consegue se formar sequencialmente. Você não vai conseguir. Já vou te adiantar, já estou te adiantando. Você não vai conseguir, passo a passo, você não vai conseguir. Eu vou te dar um exemplo que você não vai conseguir. Por exemplo, um Scrum Master, ou uma Scrum Master que está começando a atuar ali, tá? Não tem como esse Scrum Master, ou esse Scrum Master, por exemplo, deixar de lado
entender de pessoas, de motivação, de cultura, de como evoluir pessoas, porque está estudando Kanban. Porque agora quer aprender Kanban. Não tem como. Não tem como você escolher. Se você fizer isso, você vai ser um Scrum Master manco, vamos falar assim. Um Scrum Master manco, que não vai estar atuando na sua plenitude. Você concorda comigo? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como você escolher o que você quer estudar. Essa é a grande verdade do agilista, do Agile Coach. Tá? E é por isso que ele não aprende, ou ela não aprende o que? Sequencialmente. Uma carreira ágil, ela não evolui sequencialmente. Ela não evolui passo a passo. Ela não evolui numa jornada pré-estabelecida. Não! Literalmente não é assim. Tá? Não é assim. Uma carreira ágil, na verdade, um agilista, um Agile Coach, ele vai, ou ela vai o quê? Expandindo. Vai expandindo. Quanto mais você tem conhecimento e prática, mais você expande. Mais você expande. Mais você expande. Tá ok, brasileiro, mas o que é isso de ficar expandindo? Expandir é crescer. Expandir é tomar conta dos espaços, vamos falar assim. Quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você pratica, mais você expande. Tá, mas beleza, brasileiro, o que isso tem a ver com dominar a agilidade e métodos ágeis? Na verdade, não é o segredo, esse é o modelo que os agilistas hoje que estão em evidência no mercado fazem. Pô, mas eles sabem disso? Não, eles não sabem disso. Eles fazem porque eles são realmente diferenciados ou diferenciadas, tá? E eu quero mostrar isso pra você. Eu quero te mostrar como que isso acontece, tá? Agora, quando você faz uma pergunta como dominar a agilidade, é uma pergunta difícil de responder, tá? Como que você domina algo? Como que você, sabe, um conceito, uma prática, como é que você domina? Dominar é literalmente dominar, tá? Como ser, né? Quando você pergunta como dominar a agilidade, na verdade eu gosto de mudar essa pergunta para uma outra pergunta, porque eu tenho uma percepção que talvez você não consiga dominar a agilidade. Talvez, porque é um conceito muito amplo, muito amplo. Por isso que eu gosto da seguinte pergunta: como ser um expert em agilidade? Como ser uma expert ou uma especialista em agilidade? Tá? Em métodos ágeis. Quando a gente fala de ser um expert, ou a tradução especialista, a gente está falando algo bem mais profundo, mas bem mais palpável. Não sei se você já viu o que significa especialista no dicionário. Tá? No dicionário, especialista significa a seguinte coisa, abre aspas, indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou excepcionais em uma determinada prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão ou etc. Olha que louco. Ou seja, você tem habilidades excepcionais e você domina, né? Habilidades excepcionais em uma determinada atividade, profissão, ocupação. Isso é um especialista. Ou seja, se você quer ser, né, um especialista, você realmente precisa ter um conhecimento profundo de tudo aquilo que eu falei. Não tem como você falar assim, eu sou um especialista em métodos ágeis, mas domino apenas o Kanban. Eu sou um especialista em métodos ágeis, mas não sei te falar quais são os 12 princípios. Eu não sei nem interpretar esses 12 princípios da agilidade. Eu não sei por que as empresas querem ser ágeis. Eu não sei o que motiva as empresas. Eu não sei o que é fazer uma transformação. Eu não sei o que é fazer gestão. Você não vai ser. Se você respondeu não para alguma dessas coisas que eu coloquei, que é só um pouquinho do que um agilista, um Agile Coach tem que, vamos falar assim, estar por dentro, dominar, né? Tá ali, ser especialista. Se você respondeu não para uma delas, você ainda não é um especialista ou uma especialista. É como eu falei, se você seguir um passo a passo, uma sequência, você vai aprendendo a cada hora uma coisa. Sabe o que vai acontecer? Vai demorar. Na boa, não vai dar certo. É isso, na boa não vai dar certo. Porque às vezes você vai aprender demais e às vezes você vai aprender de menos. Ou às vezes você vai estar estudando um monte de coisa que você não utiliza. Ou às vezes você vai estar deixando, né? Por estar estudando um monte de coisa que você não usa no seu dia a dia, às vezes você vai estar deixando de aprender coisas que você precisa no seu dia a dia. Uma coisa que você precisa entender
entender literalmente. Na agilidade, tudo tá ligado. Tudo tá diretamente ligado. Vou te explicar. Vamos supor que você vai para um contexto rodar Scrum, tá ok? E para rodar o Scrum você precisa conhecer o quê? Os valores da agilidade. Estão lá no manifesto, tá lá nos princípios, tem os valores. Não são só os 4, tem 12 princípios dentro da agilidade. E a partir desses valores você vai executar o Scrum, né? Através do método você põe esses valores praticamente em prática e esses valores também impulsionam o próprio framework Scrum a rodar. Mas, né, vamos lá, vão ter vários momentos que você vai precisar o quê? Fazer gestão de entregas, gestão de expectativas, gestão de stakeholder, delivery, né, quanto que está entregando, projeções, às vezes até projeções financeiras. Em outros, você vai ter que demonstrar sua aptidão de liderança. Você vai ter que inspirar as pessoas, você vai ter que ser o exemplo, você vai ter que praticar liderança servidora. Você vai ter que fazer isso. E às vezes, em muitos dos cenários, você vai ter que ter a capacidade ainda de estimular ou de mudar um ambiente, um contexto, uma cultura. Um agilista é muita coisa e está tudo interligado. Seja um Scrum Master, seja um Agile Coach, um Agile Master, Enterprise, seja qualquer que seja o profissional que está dentro da agilidade. Tudo está diretamente ligado. Acabei de falar com você, ó. Pra você rodar o Scrum, você precisa dos valores da agilidade. Você vai precisar também de fazer gestão de projeto, gestão de roadmap, gestão de escopo. Você vai ter que fazer gestão de expectativa, demonstrar sua liderança. Você vai ter que estimular uma cultura nova. Olha só, tá tudo interligado. Isso numa atuação com o Scrum. Não tô falando que Scrum é simples ou não. Tô entrando nesse mérito. Mas nisso numa atuação com o Scrum, tá? Um agilista, né? Um agilista evolui vamos falar assim, para se tornar um especialista em métodos ágeis com base em duas coisas. Duas coisas que eu já falei aqui. Conhecimento e prática. Conhecimento porque vai ser necessário você conhecer bem a teoria, os motivos de tudo que acontece dentro da agilidade. O que mais existe hoje no mercado, isso eu posso afirmar de cadeirinha, tá? De cadeirinha mesmo. Tem muito agilista no mercado que não sabe o porquê das coisas. Não sabe o porquê. E quando você não sabe o porquê das coisas, você deixa, primeiro, de gerar resultado de verdade, você deixa de ter uma performance melhor e você se torna mais um no meio da multidão. Tá? Literalmente, então o conhecimento é importante. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você já parou para pensar por que colaboração é importante na agilidade? Já parou pra pensar? A gente fica falando, não, porque tem que ter um ambiente colaborativo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas você já parou pra pensar por que é importante e por que um ambiente sem colaboração talvez não vai funcionar tão bem dentro da agilidade? Né? Colaboração é importante porque se desenvolve um time sólido, um time consistente, mas também acelera a resolução de problemas. Quando pessoas geram uma comunicação e colaboram entre elas, aquilo acelera uma tomada de decisão, aquilo acelera a resolução de problemas complexos. É o grande benefício da colaboração. Um grande benefício da colaboração. Outra pergunta muito importante também, que às vezes poucas pessoas param para pensar, por que experimentar é tão importante na agilidade? Por quê? Sabe? E aí eu vejo gente falando, não, tem que experimentar isso, experimentar aquilo, vamos tentar fazer isso, mas nem sabe por que experimentar é bom, porque que a experimentação faz parte da agilidade. Né? Experimentar, só para não deixar você sem resposta. Por que experimentar? Porque é mais fácil experimentar do que definir um padrão novo. Em vez de você virar e falar assim, vamos mudar de A para B, você vai virar e falar assim, ó, vamos experimentar o B e vamos ver o resultado, para ver se a gente vai mudar para o B, ou para ver se a gente vai ter que criar uma solução diferente. Né? Quando você faz um experimento em alguma coisa, tá tranquilo se você errar. Tá tranquilo se fracassar. Na verdade, o experimento bem sucedido, eu até falo isso, é aquele que te mostra o fracasso o quanto antes. Por quê? Porque quanto mais fracasso, quanto mais rápido você fracassa um experimento, né, mais rápido você aprende. E o experimento ele pode ser uma funcionalidade de um software, ele pode ser uma prática nova do seu time, ele pode ser um novo jeito de fazer a planning, ele pode ser um novo jeito de priorizar o backlog, enfim, pode ser um monte de coisa. Um experimento é um experimento. Só que o experimento ele tá, vamos falar assim, intrínseco dentro da agilidade. Por quê? Porque o experimento é a semente do aprendizado. Sem experimentação não existe aprendizado.
Viu como é importante? Eu falei de 2 conceitos, tem vários outros conceitos. Por que auto-organização? Por que autonomia? Tem várias outras coisas. Por que comunicação face-to-face? Por que times pequenos? Tem um monte de conceito por trás da agilidade que um monte de gente defende, mas não sabe nem por que está defendendo. Conhecimento é o primeiro passo para você se tornar um especialista em métodos ágeis e agilidade. Segundo, como eu já falei, é a prática. É sobre como colocar todo esse conhecimento em prática. Também não adianta nada você ler 252 mil livros, pegar lá o Kindle, ou seu livro, ou qualquer coisa que seja, e simplesmente consumir conteúdo. Eu vejo muita gente fazendo isso, por exemplo, com um podcast. Eu acho podcast sensacional. Mas tem gente que consome todos os podcasts possíveis. É legal? É legal. É muito conhecimento? É muito conhecimento. Você coloca em prática esse conhecimento? Essa é a pergunta. Então, você precisa colocar em prática. Você precisa começar um projeto com Scrum. Você precisa começar um projeto com Kanban. Você precisa fazer gestão pautada em métrica. Você precisa aplicar os valores da agilidade de verdade. Você precisa ser os valores da agilidade. Afinal, como que você vai colocar tudo em prática num cenário real? Você precisa ter essa prática. Você precisa fazer acontecer. Ou seja, você precisa desses 2 pontos para você sim ser um agilista especialista, um expert, um agile coach expert. E eu sei que fazer isso é desafiador. Eu sei que colocar as coisas em práticas é muito desafiador. É muito complicado, não é fácil fazer isso. Eu sei. Como que eu sei? Eu fiz isso. Quem acompanhou minha história lá na aula 1 do workshop viu. Coisa que eu fiz na sequência que eu tirei meu certificado. Eu sei o tanto que é desafiador. Só que o grande ponto é o seguinte. Depois de várias vezes, de colocar tanta coisa em prática, de ver como na verdade um agilista ele cresce, ele expande, né? Como eu falei, ele vai expandindo, né? Eu modelei, vamos falar assim, eu criei um modelo que eu utilizo comigo mesmo e dá muito certo. E que eu utilizo com todos os meus alunos. Todos os meus alunos passam por esse modelo. Alguns têm mais consciência, outros não, outros menos. Mas todos eles passam. E todos conseguem evoluir, tanto no conhecimento quanto na prática. Quanto no conseguir colocar em prática. Por quê? Esse lance de colocar em prática é o segredo, é o que diferencia o Agile Coach mediano, vamos falar assim, nada contra o mediano, do expert. Literalmente. E esse modelo, eu chamo ele de 5 níveis de expansão de um agilista. Vou ser repetitivo aqui. Nenhum Agile Coach consegue crescer na carreira sequencialmente. Já falei isso algumas vezes. E eu tô sendo repetitivo porque isso tem que entrar na sua cabeça, tá? Um Agile Coach, ele expande. Eu já falei isso aqui também. Ele cresce o seu conhecimento. E a sua atuação através do quê? Da prática. Né? Ou seja, perceba aí o conhecimento e a prática. Tá? O que eu vou te falar aqui agora é o que acontece com todo Agile Coach, com todo Scrum Master, com toda Scrum Master, com todo um profissional que trabalha com agilidade. Isso aqui é o que acontece. Normalmente é a trajetória por trás. Você começa ali atuando dentro de um time, passa a atuar ali. Você está ali dentro de um time, às vezes você é membro do time, né? Pode ser um desenvolvedor, às vezes alguém do RH, alguma coisa desse tipo. Você ali atuando ali, né? Depois passa a atuar como Scrum Master ou Agile Master desse time ou de algum outro time, né? Depois você se torna Agile Coach, né? Você vira Agile Coach. Na sequência, você pode virar um Enterprise Agile Coach, um líder de agilidade organizacional. Enfim, a carreira que a gente já falou lá na primeira aula aqui do nosso workshop. Você vai trilhando esta carreira. Um ponto que você precisa entender é que quando eu falo expansão, é a expansão da atuação. Não confunda com a expansão só do conhecimento. Todo agilista, ele começa no menor nível de expansão, vamos falar assim, tá? Ele tem uma atuação pequena, igual eu acabei de colocar. E ele vai fazendo o quê? Ele vai crescendo infinitamente. Infinitamente. Vamos falar assim, até o último nível. Será que, se é que tem um último nível? Tá? Mas ele vai crescendo infinitamente. Né? Isso acontece literalmente com todos e todas. Todos os Agile Coaches, todos os Agile Coaches. Todo mundo que tem esse papel, todo mundo que é um agilista, que trabalha com métodos ágeis, que está dentro da agilidade, passa por essa expansão.
Não existe um agilista sequer que não tenha passado por esses níveis de expansão. Por que eu falo desses níveis de expansão? Porque o agilista não é sequencial. Já expliquei, já dei exemplo aqui para você hoje que o agilista não tem como você aprender uma coisa de cada vez. Então ele vai expandindo a atuação, né? Cresce lá o seu conhecimento e automaticamente, através da prática, vai crescendo a sua atuação. Eu afirmo, e eu queria que você anotasse isso aqui agora, o tamanho do seu conhecimento em métodos ágeis é exatamente o tamanho da atuação que você tem em métodos ágeis. Tá? Isso é uma verdade. O seu campo de atuação, ele é exatamente igual ao conhecimento que você tem. Na agilidade, quanto mais conhecimento você ganha, mais você expande a sua atuação. Tá? Por exemplo, se você domina só métodos, você vai executar só métodos. Mas aí se você começa a entender de liderança servidora, entre aspas, cuidar de pessoas, você expande o seu conhecimento. Acontece organicamente. A sua atuação vai expandir. Por quê? Porque essas pessoas aqui que estão ali vão começar a te enxergar como um líder ou como uma líder, vão pedir conselhos, vão aproximar, vão se inspirar em você. Então, automaticamente, você vai expandindo. Se você expande mais ainda e começa a tocar uma transformação ágil com maestria, gerando resultado, o que vai acontecer com sua atuação? Ela vai expandir mais ainda. Por quê? Porque aí você vai estar num âmbito organizacional muito maior. Então, perceba, o seu conhecimento aumenta a sua atuação. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a atuação. Não existe uma evolução sequencial. Tá? Daquele tipo, aprende A, depois B, depois o C e assim por diante. Não. O agilista expande. Eu gostaria que você gravasse isso aqui na sua cabeça. Por exemplo, não existe um agilista hoje, um Agile Coach, liderando um processo de adoção de métodos ágeis sem ter experiência e muito conhecimento. Não tem. Não tem. Tem ou não tem? Não tem. Ou seja, você vai pegar um agilista hoje que está tocando a implantação, vamos falar assim, chama de implantação, mas a adoção de métodos ágeis é um agilista que está o quê? Que tem muito conhecimento naquilo. Naquele método ágil, como fazer aquilo acontecer. Percebe? O conhecimento e a atuação tá igual. Mas, por exemplo, existe agilistas, profissionais, né, que estão aí dentro da agilidade, que estão liderando apenas o time, num âmbito de atuação um pouco menor. E tem o quê? Sem ter muito experiência e sem ter muito conhecimento. Por exemplo, você está lá um Scrum Master começando. Ele tem menos conhecimento, ele tem menos experiência, ele a atuação dele é um pouco menor daquele que está fazendo uma adoção, ou daquela, né, que está fazendo uma adoção de um método ágil, de um Scrum, de um Kanban, por exemplo. Ou seja, se você quer crescer, é necessário expandir o seu conhecimento em quê? Em agilidade, métodos ágeis e práticas que todo mundo está utilizando no dia a dia. Como eu já disse aqui, não é matemático, não é sequencial, mas existe uma maneira de você organizar esse como expandir. E essa maneira é o que eu vou te apresentar agora. Os 5 níveis de expansão do agilista. Todo mundo começa por aqui, pelo menos todo mundo deveria. Todo mundo foi muita gente. Não é todo mundo que começa por aqui, acredite. Eu vou te dar exemplos, tá? Esse primeiro nível é o nível que eu chamo de valores e princípios. É onde você conhece a fundo o manifesto ágil. É onde você conhece a fundo os princípios e o principal, como aplicar. Qual é a aplicabilidade de cada um dos 4 valores do manifesto? Qual é a aplicabilidade, como aplicar os 12 princípios da agilidade no seu dia a dia, no dia a dia do seu time, tá? É aqui que você vai entender, por exemplo, por que as organizações estão querendo se transformar. Por que tem tanta gente querendo se transformar, querendo tornar as organizações cada vez mais ágeis? Nesse primeiro nível, é quando você realmente entende o que é agilidade. Da agilidade. Esse nível, praticamente todo mundo pula ele. Eu até falo, todo mundo tá no mercado, demora 30 segundos nesse nível. Por quê? Entra lá no site do Manifesto Ágil, lê, acha bonito, tira um print, posta no Instagram, no LinkedIn e pronto. Pronto, olha aqui, ó. É isso aqui que a gente quer fazer, né? Ou seja, pula, literalmente, ignora tudo que tá ali. E ali tem muita coisa que você precisa internalizar.
Tem muita coisa que você precisa entender. É como as perguntas do porquê a colaboração, porquê a experimentação. Aqui vai ter muita coisa que talvez você nunca tenha atinado dos porquês das coisas. E tá lá no manifesto, tá lá nos valores e princípios da agilidade. Então, esse nível é a base de tudo. Sem isso aqui vai ser praticamente impossível você chegar em voos muito altos dentro de qualquer que seja a carreira dentro da agilidade. O segundo nível eu chamo de um nível de métodos e práticas, tá? A melhor maneira de você colocar os valores que você pegou, vamos falar assim, no primeiro nível de expansão é colocando eles em práticas. E a melhor maneira de colocar, fomentar valores, fomentar princípios é através dos métodos ágeis. Por isso que eu falo, agilidade é uma coisa, métodos ágeis são outra coisa, tá? Métodos ágeis nada mais é do que uma maneira de você estimular a utilização dos valores e princípios da agilidade, tá? Então, métodos ágeis serão para você o melhor caminho para você estimular uma cultura, por exemplo. Tá? E os métodos, né? Esse nível de expansão aqui é o momento de você fazer o quê? De você começar a literalmente dominar, e é dominar mesmo, o Scrum, o Kanban, os métodos em escala e por aí vai. Por aí vai. Você vai ter que dominar isso. Dominar tudo que é método, tudo que é prática, tudo que é processo, que vai o quê? Materializar os valores da agilidade. E eu falo o seguinte, nesse segundo nível aqui está 70% do mercado. 70% dos agilistas no Brasil, 70% está aqui. Está no nível 2, tá? Por quê? Porque todo mundo foca em aprender prática. Prática, método. Todo mundo quer só saber de como fazer um Scrum, como rodar Kanban, como fazer a certificação XPTO do Kanban, certificação XPTO do Scrum, certificação do Safe, de não sei o que, um monte de coisa. Todo mundo quer saber só de aprender a ferramenta, tá? No caso, métodos e práticas são ferramentas, né? E quando você aprende só a ferramenta e pula o primeiro nível, você vai estar fazendo um monte de coisa que às vezes você não sabe nem pra que é aquilo. Então, não pule nenhum nível. E aqui, olha só que louco, hein? A gente só tá no segundo nível e eu já tô te falando que 70% do mercado tá aqui. O terceiro nível é um nível que eu chamo de planejamento e execução. É o famoso gestão ágil, tá? Saber colocar os métodos ágeis em práticas para rodar num contexto é um grande trunfo, igual a gente já viu no nível 2, tá? Mas você vai precisar entender como organizar, como estimar, como planejar produtos, projetos, serviços, como medir, como gerir, como melhorar. E ainda vai ter que aprender a como descobrir novas soluções, novos produtos, entender o seu cliente, entender o mercado. Você vai ter que entender um pouco disso tudo. Por isso é necessário você expandir o seu conhecimento para saber como planejar e executar qualquer que seja a operação ágil que você está rodando. Seja na tecnologia, seja no RH, seja em compra, seja em qualquer lugar. Terceiro nível de expansão é onde você vai entender como funciona de fato a gestão ágil e a descoberta também de novos produtos e serviços através de uma cultura ágil. Nesse nível aqui, no terceiro nível, é onde estão no mercado os Agile Coaches que ganham R$10 mil. É aqui. Perceba, no terceiro nível, tá? Ou seja, se for lá no infográfico lá que a gente falou da aula 2, que você tem acesso a ele, você vai ver, olha ela, bate o olho e me responde depois ou anota. Anota essa pergunta. Quantas empresas pedem métricas e métodos? Quantas empresas pedem para você dominar métricas, métodos? São praticamente todas, né? Todo mundo pede esses hard skills. Por quê? Porque toda empresa está em busca de planejamento e execução, para você ter uma boa gestão de tudo que está acontecendo dentro da sua iniciativa ágil. Então é aqui que estão os Agile Coaches de R$10 mil. O quarto nível, né, o quarto nível de expansão é o que eu chamo de liderança e pessoas. Na agilidade, tudo está ligado às pessoas e às conexões entre elas. A colaboração, por exemplo, é algo fundamental para dar certo. A comunicação assertiva é algo fundamental para dar certo. A formação de pessoas é algo fundamental para dar certo. Né? Você cada vez mais levar a agilidade para cada uma das pessoas, transformando cada um dos indivíduos que juntos colaboram para um grande feito.
Tá? Isso é algo que a liderança vai fazer. Isso é algo que ter cuidado com pessoas vai fazer acontecer. Logo, liderança e pessoas é fundamental. Você precisa se desenvolver como líder ou como uma líder. Você precisa entender o que motiva as pessoas e como é capaz de criar a motivação das pessoas ou não. Quarto nível é o momento de expandir os seus, vamos falar assim, soft skills, tá? Você vai conhecer você mesmo, você vai conhecer, vai aprender e entender, né? Expandir o seu conhecimento para entender como ajudar as pessoas a evoluírem dentro do contexto. Você literalmente vai ser a inspiração das pessoas. Você vai ser um líder ou uma líder dessas pessoas. Nesse quarto nível aqui, são raríssimos as pessoas que dominam esse nível de expansão. Tá? São literalmente as pessoas que estão em grande evidência no mercado. São as pessoas, aquelas que você olha e fala, putz, um dia eu quero ser igual a fulana, um dia eu quero ser igual ao ciclano. São pessoas, são agilistas, agile coaches, que estão no quarto nível de expansão. E agora a gente vai para o quinto nível e último, que é o que eu chamo de agilidade do jeito certo. Literalmente, o último nível de expansão, vamos falar assim, é a jornada de como levar a agilidade do jeito certo para toda a organização. Como que você vai conectar as pessoas às oportunidades com as melhores práticas, né, para fazer tudo aquilo em escala, gerar um impacto gigantesco, uma mudança cultural, né, fazer aquela organização se tornar uma máquina mesmo, uma máquina de gerar valor, de gerar impacto para o seu cliente, para o seu produto, para o seu serviço, para onde você estiver, tá? No quinto nível de expansão é onde você vai dominar o como fazer ou até como iniciar uma transformação ágil que realmente funcione e que realmente vai dar muito resultado. Esses são os 5 níveis de expansão para você se tornar um especialista em agilidade, partindo do zero, vamos falar assim, estando em qualquer área. Tá? Você precisa entender. E é como eu te falei, é a maneira, né? É a maneira como todo agilista ou todo agilista vai aprender, vai evoluir, vai expandir. Tá? Um outro ponto muito importante que você tem que entender é que a grande maioria dos Agile Coaches, Scrum Masters, Agile Master, enfim, chegam somente no nível 2, métodos e práticas. Que agora eu quero te mostrar como que funciona esses 5 níveis de expansão. Olha só, a gente vai falar aqui agora dos 5 níveis de expansão na agilidade. Então eu quero te mostrar. O primeiro nível de expansão é o nível, né, que a gente já viu aqui de valores e princípios, né? Que tá ali, vamos falar que essa bolinha aqui é o primeiro nível de expansão. Qual que é o segundo nível de expansão que tem? Métodos e práticas, né? É o momento de você estimular a utilização, né, a estimular a vivência dos valores e princípios do nível 1. Vamos lá, o terceiro nível é o nível de gestão e planejamento, né? Planejamento e execução. É o nível da gestão ágil, vamos falar assim, tá? É o nível de planejamento e execução. É o nível da gestão ágil, que a gente já falou aqui um pouquinho, já te expliquei para você como é que funciona. O quarto nível é o nível de liderança e pessoa, né? E a gente expande mais aqui o agilista, ó. Né? O agilista ele vai expandindo, que é o nível de liderança e pessoas. E a gente tem o quinto nível, né, que é o nível de agilidade do jeito certo, né? Vamos expandir aqui o nível de agilidade, ó. Agilidade do jeito certo. Então tá, brasileiro, eu entendi isso aqui tudo, entendi os 5 níveis de expansão, agora eu quero entender como é que isso funciona, e é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só que louco. Então eu vou pegar aqui uma caneta vermelha. Quanto mais você aprende valores e princípios, ó, valores e princípios, vamos falar, você vai expandir o seu nível, ó, né? Ou seja, você vai crescer esse nível seu de valores e princípios, mais você o quê? Expande métodos e práticas, mais você expande planejamento e execução. Vou te explicar por quê. Mais você expande liderança e pessoas, mais você expande agilidade do jeito certo. Porque um nível, ele está contido dentro do outro. Então, aqui ó, a representação na minha mão. Deixa eu até jogar minha tela inteira aqui para você ver. Quando você está aqui, ó, a representação na minha mão. Quando você está aqui, ó, ele vai o quê? Quando eu abro a minha mão, essa aqui vai abrindo também, ela não comporta. Então, ou seja, você vai tendo uma expansão do que está acontecendo no seu conhecimento e atuação. Lembre-se sempre, é a expansão da sua atuação através do seu conhecimento. Pô, mas eu não entendi. Olha só, quanto mais você aprende valores e princípios,
por exemplo, né, os princípios da entrega contínua, da colaboração com o cliente, mais você consegue entender como é que é a aplicação disso no Scrum, por exemplo, ou no Kanban, ou no Lean, ou no OKR, qualquer método ou prática. Né? E quanto mais você entende de método e prática, mais você vai evoluir no seu planejamento e na sua execução. Né? Mais números você vai ter, melhor vai ser a sua gestão, melhor vai ser a sua gestão de expectativas. Né? E quando você começa a entender isso tudo de gestão e tudo mais, você vai começar a perceber que você já está inspirando as pessoas através da sua própria gestão. E isso por si só é uma maneira de liderar. E as pessoas também vão estar evoluindo através de um ambiente que só cresce. E aí você vai começar a entender com mais profundidade, ou já entende com profundidade em mais, como fazer de fato uma transformação utilizando a agilidade do jeito certo. Através do quê? De uma liderança, de um planejamento, de métodos e práticas, e valores e princípios. Ou seja, esses são os 5 níveis de expansão de um agilista. É assim, né, que um Agile Coach se torna um especialista em métodos ágeis. É dessa maneira que as coisas vão começar a acontecer de uma maneira, vamos falar assim, mais orgânica talvez, ou melhor para você, tá? E o mercado, ele tá o quê? Carente de profissionais de agilidade. A procura realmente gigantesca. Ou seja, é um novo mercado que traz muitas oportunidades para profissionais de quaisquer áreas. Literalmente é isso. Esse é o mercado da agilidade, tá? Literalmente. Ser um Agile Coach Expert, né, é ser capaz de impactar pessoas, empresas, produtos, serviços, gerando valor de verdade, tá? E aí, para você não ficar aí perdido ou perdida, o que eu fiz? Eu gerei um material detalhado dos 5 níveis de expansão, que vai estar lá no grupo do evento, né? Vai chegar no seu e-mail, você vai poder baixar, vai poder ler, entender o que está por trás de cada um desses níveis, quais são as práticas, o que tem ali, o que você tem que fazer para expandir no seu conhecimento através desses 5 níveis, tá? Ou seja, se você somar esses 5 níveis de expansão, esse mapa, né? Vamos falar assim dos 5 níveis de expansão, com o seu Agile Coach Assessment, que eu te entreguei lá na aula 2, tá? Você com certeza vai conseguir estruturar muito bem a sua carreira. Você vai começar a entender, fala, pô, entendi. Você vai perceber que tem similaridades do Agile Coach Assessment com 5 níveis de expansão, que as coisas começam a se interligar e você vai entender, poxa, agora eu preciso disso, então vou estar me expandindo nesse ponto e automaticamente tudo em volta vai expandindo. É aquilo que eu falei, quanto mais você expande o seu conhecimento, mais você expande a sua atuação. E eu não sei se você percebeu, mas os 5 níveis de expansão é o ponto de partida da minha formação Agile Coach Expert, né? A formação que eu chamo carinhosamente de FACE, né? É o caminho das pedras, né? Para você se tornar um Agile Coach Expert, um especialista ou uma especialista, que é aquele profissional que todo o mercado está buscando, que todo mundo está buscando, que toda empresa quer. É o profissional referência, tá? É aquele que consegue realmente entregar resultado de verdade. Essa é justamente a jornada que eu fiz na minha carreira, que eu treinei e formei centenas de pessoas, de times e que eu ensino dentro da formação de Agile Coach Expert. Você tem que ter clareza disso que eu vou te falar aqui agora. Você não vai virar esse tipo de profissional de hoje para amanhã, da noite para o dia. Não vai. É um processo. Isso é toda uma construção mesmo que vai acontecer. Mas se você seguir o FACE, a formação de Agile Coach Expert, você vai estar encurtando essa distância. Por quê? Porque você vai estar dentro de um conteúdo estruturado nesses 5 níveis aí, 5 níveis de expansão do agilista. O meu propósito é formar profissionais e ver o resultado que cada um consegue gerar no seu dia a dia, tá? É muito gratificante, de verdade mesmo, né? Ver com as pessoas conseguindo atingir e gerar impactos dentro de organizações, dentro de empresas, de serviços, receber o feedback disso, né? Receber esses feedbacks das pessoas, ver isso acontecendo é sensacional. Atualmente eu atuo em 2 linhas, eu tenho, vamos falar assim, 2 atuações profissionais. Uma, liderando grandes processos de transformações em grandes empresas, tá? Eu vou dar exemplos. Itaú, MRV, Vale, Johnson & Johnson, Boticário. Essas são algumas das empresas, por exemplo, que eu já liderei
processos de transformação ágil, de transformação digital, formação de times, tá? Também formar pessoas, né? Formar pessoas é a minha outra linha profissional, vamos falar assim, através de formações como o FACE, né? Formação Agile Coach Expert, mentorias, mastermind, onde as pessoas chegam a pagar, sei lá, R$650 por hora nas mentorias que tem comigo, né? Posso também te falar que eu tenho dentro ainda dessas mentorias, além de mentorias com pessoas, eu tenho a mentoria com workshops especiais, exclusivos para organizações, né? Esses workshops onde as empresas pagam aí R$13 mil por 8 horas, né, de workshop / mentoria comigo, né? Por que eu tô te falando isso tudo? Eu tô te falando isso tudo porque eu realmente sei o que funciona e o que não funciona. Eu tenho conhecimento prático, tá? Eu vivo, né? Eu vivo de estar no campo de batalha. Por que é campo de batalha? Eu trabalho com isso, tá? Eu sujo as mãos, no bom sentido, obviamente, com transformações ágeis, com times ágeis. Eu ponho a mão todo dia. Todo dia eu tô no campo de batalha. Eu literalmente sei o que as grandes empresas do Brasil querem e procuram nesses profissionais, e procuram na agilidade, e procuram em times ágeis, em tudo. Eu sei o que tá todo mundo buscando, porque eu tô lá. Eu tô vendo de dentro, eu não tô vendo de fora, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você acha, né? Quanto que você acha que valeria você ter acesso a toda essa informação que tá aqui dentro da minha cabeça agora, né? Toda essa experiência, todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, toda essa vivência que eu tenho, né? Se fosse possível você, sei lá, pegar e fazer um download ou transformar num livro do Kindle aqui, quanto que você acha que valeria tudo isso, né? Se fosse para responder de supetão, eu responderia R$13 mil. Responderia 13 mil. Pô, mas é pouco, é muito, não importa, né? É o que as empresas pagam hoje para ter acesso a esse conteúdo por 8 horas. Por 8 horas, né? Pode parecer caro, né? Mas eu sei que tem retorno. Tanto é que as empresas pagam, e tem empresas que já me pagaram mais de uma vez, né? Por quê? Porque tem retorno, dá retorno, né? Eu mesmo pagaria esse valor porque eu sei o retorno que tem. Eu sei o retorno que tem. Mas fica tranquilo, porque você vai ter a chance de ter acesso a todo esse conhecimento, toda essa prática, toda essa estrutura, e você não vai precisar gastar aí R$13 mil, R$650 a hora. Não vai precisar não, R$13 mil por 8 horas. Não vai precisar. Esse conhecimento vale muito mais, e aí na minha humilde opinião, vale muito mais do que um MBA, por exemplo. Isso porque é um consolidado de todas as experiências que eu tenho acumulado nos últimos 14 anos, atuando só, única e exclusivamente, com agilidade e métodos ágeis. Eu vou abrir uma turma nova, né, do Formação Agile Coach Expert para formar novos Agile Coach Expert para o mercado, né? Vai ser na próxima segunda-feira, mas é muito importante você entender que é uma turma reduzida, ou seja, as vagas são limitadas. Até mesmo para que eu consiga estar próximo de todo mundo, para que eu consiga estar realmente presente. Isso é algo que eu não abro mão, né? Essa qualidade, esse corpo a corpo. Meus alunos sabem disso. O FACE, Formação Agile Coach Expert, ele vai encurtar a sua jornada em busca dessa posição de Agile Coach, que hoje recebe em média aí R$10 mil. E a gente viu que eles estão lá, né? Eles estão lá no nível 3 desses 5 níveis de formação, tá? É uma formação pensada para quem nunca viu, nunca ouviu falar em agilidade, nunca teve um cargo de gestão, né? E também para quem já está nesse mercado, para quem já é gestor, tá? A formação Agile Coach Expert, ela vai literalmente pegar na sua mão, literalmente te tirar do zero e te colocar, né? E te possibilitar, te dar toda a estrutura, obviamente, para você se tornar um ou uma especialista do mercado, tá? Formação Agile Coach Expert vai te mostrar como usar os métodos ágeis como meio para gerar resultado, como a gente viu lá na aula 1, né? Eu vou te mostrar também no detalhe como desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um Agile Coach, como a gente viu na aula 2, além de te entregar tudo o que você precisa para expandir a sua atuação, né? Como a gente está vendo aqui nessa aula. Tá? O FACE, inclusive, tem todo o conteúdo estruturado dentro de cada um desses níveis, né, que você conheceu aqui nessa aula de hoje. E aí você fica pensando e se perguntando, pô, mas mais um curso? Ah, não, mais uma formação? Sei lá, não tenho tempo para fazer isso. Ó, minha reflexão para você é muito direta aqui nesse caso, tá? Se você acha que o Formação Agile Coach Expert, o FACE, é mais um curso como os outros, né? Eu já te falo que você tá errado, tá? Você tá enganado.
O FACE não é um diploma, não é uma certificação, ele é uma formação, literalmente uma formação, vai te formar, tá? Vai te formar para quê? Para você se posicionar através dos seus resultados no mercado, não através só de uma certificação. Não estou falando que uma certificação é ruim, mas você vai se posicionar pelo resultado que você gera, tá? E sobre não ter tempo, tá? Eu vou te falar alguma coisa. Daqui a 5 anos, é uma pergunta que eu já te fiz hoje, né? Já te fiz aqui. Daqui a 5 anos você pode se arrepender amargamente de não ter dado o primeiro passo. Ou se você pensa que está fora do contexto da tecnologia, ou você está numa área mais tradicional, eu te falo, você que está no que você considera fora da agilidade, vamos falar assim, pô, tô fora dessa área, não é isso? O que eu vou falar com você é o seguinte: você sim tem uma baita de uma oportunidade, tá? Por quê? Porque seu mercado ainda nem acordou para tudo isso que eu tô te falando, né? Ou seja, você pode consumir tudo isso e simplesmente começar a gerar resultados diferenciados e se tornar uma referência aí mesmo onde você tá. Eu te falei disso. É possível você levar a agilidade para sua área. Agora eu quero te mostrar para você que já decidiu que quer mudar de patamar, que quer ter a sua carreira extremamente estruturada, que quer sim passar e expandir pelos esses 5 níveis, né, de expansão de um Agile Coach, um agilista. Eu quero te mostrar como é por dentro mesmo da formação Agile Coach Expert. É importante você saber que o FACE, ele é 100% online, com as aulas gravadas, você vai assistir onde você quiser. Temos aulas ao vivo também para complementar, para tirar dúvida, para mentoria da turma, né? Que você consegue fazer no seu tempo e da onde você quiser, né? Você vai ter acesso, se você decidir fazer parte, você vai ter acesso a ele por 12 meses, ou seja, é tempo mais do que suficiente para você aprender e praticar todo o conhecimento. Agora, bora comigo que eu quero te mostrar a formação Agile Coach por dentro. Quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail com todas as informações, vai fazer o seu login na plataforma e vai cair nessa tela daqui. Essa é a tela do Formação Agile Coach Expert, do FACE. Tá aqui a logo aí do FACE, tá ok? Vamos lá. Então vamos passar aula a aula aqui. Aqui tem um módulo de introdução, onde eu vou te explicar, enfim, como funciona a plataforma, como é que são esses 5 níveis de expansão, como que funciona todo o conteúdo. É muito importante que tem um dicionário da agilidade, né, com vários termos, que a gente pode estar falando um monte de coisa, às vezes você fica sem entender, poxa, o que é isso? Né? E como fazer, como consumir esse conteúdo. Tá? Então, esse é um módulo introdutório que eu não gostaria que você pulasse. Agora vamos lá. Primeiro nível, valores e princípios. Aqui você vai ter o que esperar desse nível, o que tem nesse nível de expansão, o que é o manifesto ágil, os 12 princípios da agilidade, o que é business agility, por que as empresas querem ser ágeis, você vai entender os motivadores das empresas, agilidade, né? Que a agilidade é sobre sim ser mais rápido, vou quebrar esse mito, eu vou te explicar o porquê aqui. O que é um profissional, né, da agilidade, os seus papéis, o Agile Coach, esse papel, o que é esse papel, e aqui tem um apanhado do que as empresas estão buscando, como é que você vai olhar isso tudo dentro do LinkedIn, como é que isso tudo se conecta dentro do LinkedIn. Aqui temos os métodos e práticas. Isso aqui, galera, vale mais que vários cursos que estão no mercado, eu quero te explicar. Ó, primeiro você vai entender a diferença entre métodos ágeis e agilidade. Vai ver quais são os principais métodos ágeis, o guarda-chuva da agilidade. Vai entender qual método utilizar para qual contexto. Vou te explicar, vou te ensinar como fazer. E aqui a gente entra no primeiro método. É um curso completo de Scrum. Tá? O que é o Scrum? Visão geral, os pilares, os valores, os papéis, os ritos, os artefatos, as métricas, né? Ou seja, você vai entender tudo do Scrum, literalmente. E aqui você tem também do Kanban. Por que Scrum e Kanban? Porque são os métodos ágeis mais utilizados e difundidos aí. Então o que é Kanban? Por que Kanban não é um método ágil? Os princípios, as práticas, o overview, os quadros, como criar, work in progress, sistema puxado, né? As principais métricas, as cadências do Kanban. Aqui, ó, você vai ter as OKRs, como usar as OKRs, qual é o conceito, qual que é a diferença, né? Como conectar estratégia OKR e KPI, Lean, você vai entender tudo de Lean, Knevin para gestão
da complexidade, da imprevisibilidade, você vai saber disso tudo, tá? Agora vamos olhar gestão e planejamento. Olha só, você vai saber como que esse nível funciona, porque é importante aqui. Lean Startup MVP, o que não é um MVP, User Story Mapping na prática, você vai entender como descobrir histórias e ter toda a prioridade na prática, tá? Como calcular uma capacidade produtiva, como planejar as entregas, como realizar a gestão ágil, né? Métricas ágeis, velocity, burn down, gestão de entregas com burn down, throughput, burn up, lead time, CFD, né? O nosso cumulativo flow diagram, PDCA. Então você vai aprender tudo que você precisa para fazer uma gestão ágil. Liderança e pessoas, por exemplo. Quais são os pilares de uma liderança? A diferença entre liderar e gerenciar. O que é liderança ágil? O mundo VUCA. Um guia prático para você se tornar um líder ou uma líder, por exemplo, pelo exemplo, né? Liderança servidora, como é que você pratica isso? As competências da liderança ágil. Primeiro passo de todo líder, cultura do feedback, como é que você vai estimular isso? Poder do one-on-one, como os times ágeis evoluem, como motivar pessoas, como tornar o dia a dia melhor das pessoas, como empoderar as pessoas e times. E no último nível aqui, vamos falar assim, né? Você vai ter, na agilidade do jeito certo, o que é uma transformação, a guerra da eficiência e da eficácia. Só agilidade não resolve, vou te mostrar uma abordagem bem legal sobre isso aqui. O que é agilidade do jeito errado? A burocracia, a importância disso, você vai descobrir aqui os hábitos da agilidade do jeito certo, a transformação, né? É uma jornada, vou te mostrar como fazer isso, como planejar uma transformação, como definir um objetivo de uma transformação, como criar um plano de médio e curto prazo de transformação, como você vai materializar as ações dessa transformação e como que você vai organizar e acompanhar toda uma transformação. Ou seja, já imaginou você literalmente dominando tudo isso? Já parou para pensar nisso? Você dominando tudo isso que eu acabei de te mostrar? É muita coisa, é muito conteúdo, né? É muito conteúdo. E obviamente você vai ser o quê? Reconhecido pelo resultado disso tudo. Não tem como você não gerar resultado sabendo isso tudo. Não tem como, tá? Mas vamos fazer uma conta besta aqui. Uma conta besta. O salário médio hoje do Agile Coach no Brasil, médio, tá aí R$10.000, você ganha 12 salários, mais o 13º, um Agile Coach que tá lá no nível 2, no nível 3 na verdade, ganha R$130.000 no ano. Tá, mas beleza, não vamos levar esse salário em consideração não, porque esse salário é polêmico. Vamos pensar no salário de entrada de um agilista no mercado, sei lá, R$8.000, tá? R$8.000 é a média aí de um Scrum Master e um Agile Master, tá? Se você entrar nesse mercado, simplesmente entrar, você vai estar ganhando mais de R$100.000 por ano. R$104.000 por ano, tá? E isso eu tô sendo o quê? Conservador. Porque, por exemplo, no Glassdoor mesmo, o salário médio de um Agile Coach não é mais R$10.000, é 12. Então, ou seja, é um salário que está em crescimento, tá? Ou seja, esse investimento volta mesmo. Te garanto que ele volta, tá? Ah, se por algum motivo, né, você entrasse, quero fazer parte aí do Formação Agile Coach Expert do brasileiro. Quero entrar. Se por algum motivo você não gostei da sua camisa, tá? Não gostei do jeito que você fala, achei que esse curso não é pra mim, essa formação não é pra mim, não tem problema. Em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro. Eu não vou te perguntar por quê, eu não vou nem falar, você não precisa mandar nenhum e-mail. Você vai entrar na plataforma e falar assim, quero meu dinheiro de volta. E 100% do seu dinheiro vai estar de volta. Tá? Vai estar de volta. Você precisa ver o tanto que eu confio no Fácil, o tanto que eu confio no Formação Agile Coach Expert. Tenho certeza que ele vai dar uma guinada na sua carreira. E agora que você já conhece toda a formação, o Fácil, né? Eu vou te explicar como que você pode disputar, e literalmente disputar uma vaga nessa próxima turma do Formação Agile Coach Expert. Vai ser assim, na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a nova turma do Fácil, tá? Mas não vai ser uma abertura qualquer, vai ser uma abertura épica, literalmente épica. Além do Formação Agile Coach Expert, eu preparei outros, vamos falar assim, presentes para os primeiros alunos, para os primeiros inscritos, mas só para os primeiros inscritos. Então presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou te mandar um vídeo, um link, enfim, eu vou te mandar um aviso que as inscrições pro Fácil estão abertas. E lá eu vou te explicar, nesse link, nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre Formação Agile Coach Expert, todos os bônus, todos os presentes, o investimento, condições de pagamento e essas condições
ultra épicas para as primeiras pessoas que entrarem. E você tem que ficar ligado aí no seu e-mail, no grupo do evento, porque eu vou te enviar para lá tudo, explicando tudo direitinho. Mas é muito bom você ficar bem esperto. Por quê? Além de tudo, né? Tudo que eu falei aqui que tem, as vagas são limitadas. Já te expliquei, tem uma questão aí de eu não consigo estar próximo. Só para você ter uma ideia, eu vou te explicar o porquê, tá? Só a concorrência disso aqui, tá? Só para você entender, nesse workshop Carreira Ágil, a gente tem mais de 3.000 pessoas. Vamos arredondar, 3.000 pessoas inscritas. Então vamos supor que 10% dessas pessoas resolvam fazer o Formação Agile Coach Expert, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir atender. 300 pessoas eu não vou conseguir atender. Não vai ter jeito. O que vai acontecer? Se isso por um acaso vier a acontecer, for numa velocidade tão grande, a gente vai ter que encerrar as vagas antes. Vai ter que encerrar antes. Vou ser obrigado a encerrar antes, porque senão eu não consigo garantir uma qualidade, uma proximidade com você. Agora, se você quiser mesmo garantir a sua vaga, está decidido, aqui embaixo vai ter um link, e é um link de pré-inscrição. O que é esse link de pré-inscrição? É onde eu irei abrir as inscrições 1 hora antes, ou seja, às 7 horas da manhã da segunda-feira. Se você quiser e você não quiser correr o risco de ficar de fora e concorrer com essas mais de 3.000 pessoas que estão inscritas aqui no Workshop Carreira Ágil, essa talvez seja uma ótima estratégia para você. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa terceira aula, onde você viu como que um Agile Coach cresce e realmente passa a dominar, se torna um especialista em agilidade e métodos ágeis. Agora, faz o seguinte, vai lá no Instagram, @RobertoBrasileiro, comenta o que você achou dessa aula, pode me mandar sua dúvida pelo direct, seu feedback, pode comentar lá, pode fazer o que você quiser. Tá? Pode me manda, mas fala comigo, eu quero conversar com você, tá? Fala o que você aprendeu, seu insight, enfim, tudo. Eu quero responder todo mundo pessoalmente, tá? Ó, lá no grupo do WhatsApp, no grupo do evento, tá? Eu vou estar disponibilizando lá o material auxiliar, todo o material que eu falei, de tudo que eu falei aqui nessa aula, tá? E também vai ser lá também que vai chegar o link lá de inscrição lá na segunda-feira. E um ponto muito importante que eu estava esquecendo aqui. Domingo, a gente vai ter um aulão ao vivo, onde eu vou repassar todo o conteúdo do workshop, onde eu vou trazer mais conteúdos, mais detalhes, e eu também vou responder todas as suas dúvidas que você possa vir a ter e que talvez eu não tenha conseguido responder. Enfim. Bom, então te vejo domingo nesse aulão ao vivo, nessa grande revisão. Tá ok? Até lá. O FAQ veio no momento que eu pensava muito eu olhava muito para a minha atuação e falava assim, eu preciso parar de olhar para métodos e ferramentas e olhar para a agilidade nos seus princípios, nos seus valores. E eu acho que o FAQ entrou no momento condiz com esse momento que eu estava vivendo. A gente tem no mercado certificações, você tem certificações do método Kanban, você tem certificações do Framework Scrum, cada uma com seus valores, não junto, tenho algumas, e acredito que muitas delas contribuíram para eu chegar onde eu estou hoje. Só que eu precisava dar um passo além, precisava de expandir essa mentalidade que nascia dentro de mim, de me desligar de meta e olhar mais para indivíduos e interações, para a formação das squads. E eu acredito que, enquanto eu atuei no papel de liderança, aquele aprendizado que veio do Formação Agile Coach contribuiu para isso. Fortaleceram dentro de mim esse pensamento que eu tenho hoje de olhar muito mais para o manifesto do que para um framework específico. Hoje, eu não vejo mais a agilidade como bala de prata, muito menos os seus métodos, os seus frameworks, qualquer outra coisa. Entendeu? Eu tento olhar mais para a pessoa, eu tento olhar mais para a colaboração com o cliente. E daí tentar falar assim, dado esse cenário, o que a gente pode trazer do que eu aprendi para contribuir para essas pessoas? E não mais trazer, eu quero rodar framework X aqui. Eu não sei se isso é melhor. Isso me trouxe muita confiança no conhecimento que eu adquiri através do curso, né? Para vivenciar a prática também, porque eu me recordo de várias coisas que você trouxe de prática e consigo aplicar no meu dia a dia, e utilizo também muito do que você trouxe lá para levar para o meu time, para esclarecer as dúvidas deles. Então, de fato, o seu curso foi um divisor de águas para mim, né, para eu conseguir levar também meu conhecimento com clareza para outras pessoas. Cara, sensacional. Legal. Muito bom mesmo, porque é o que eu te falei, você tem uma didática muito boa, você desenha muitas coisas, então, de fato, para quem está começando e não entende ainda, traz muita clareza.
sabe? Sobre os assuntos, sobre o porquê, sobre a importância daquilo ali. Então é Legal. muito bom. O conteúdo do zero até onde você vai ali é muito bom mesmo. No contexto da empresa, eles começaram a implantar o ágil não tem muito tempo, sabe? É um assunto relativamente novo para eles. Então, assim, a gente está vindo com uma mentalidade diferente, né? Mais voltada de fato para o cliente, para as entregas rápidas. E eu acho, assim, que eles me vejam, que eles me veem como uma O referência. conhecimento que eu tenho hoje e que eu utilizo na prática é a diferença do tom de hoje para o tom de antes, sabe? Antes, o tom de antes tinha uma teoria já limitada e nada posto em prática. Depois do seu curso, de fato, tipo assim, foi uma coisa que me despertou interesse em, pô, não, eu quero fazer porque eu tô gostando, saca? Eu tô interessado, me deu um interesse de fazer, pô, isso realmente é legal. E eu sempre enxergo muito na parada de, tipo assim, eu consigo levar isso para minha vida, entendeu? Não só pro lado profissional. Então, todo o conhecimento que você me trouxe não foi um conhecimento daqueles cursos que a gente faz e morre ali no curso, ou você faz o curso e tira uma certificação e beleza, obrigado, engaveta minha certificação e não me serviu de nada, entendeu? Nem profissionalmente e nem para minha vida ali. E o seu curso foi diferente. Então, depois do seu curso, o conteúdo que eu absorvi ali, mesmo não atuando como Scrum Master, tendo o rótulo de Scrum Master, porque eu uso muito das coisas do Scrum Master na minha vida pessoal, então foi coisas que eu continuo usando até hoje. Então, foi um conhecimento realmente agregado, não um conhecimento de só para encher o seu currículo, ou o seu ego, ou o seu LinkedIn, entendeu? Então, para mim, essa é uma das diferenças que eu vejo, sim.